uma guerra econômica, será uma guerra por disputa de mercado. Pergunto, qual de vocês hoje vive numa casa onde não haja nenhum produto de origem chinesa? Nada. Vocês têm alguma coisa de origem chinesa em casa? Todos nós temos. É para vocês verem a importância da economia chinesa, como ela está crescendo. Tá? Bom, hoje ainda é uma disputa de mercado. Futuramente não vai ser bem uma disputa, será uma imposição de mercado. O fato é que na segunda metade da grande tribulação, a coisa vai descambar para uma guerra generalizada. Tá? Como dizia Albert Einstein, eu não sei com que os homens lutarão na terceira guerra mundial, mas na quarta será com paus e pedras. Então observem que na realidade isso é uma espécie de guerra mundial, não sabemos se é a terceira ou quarta. O fato é que será uma guerra de aniquilação, uma guerra contra todo o bom senso. Todos sabem que estarão se destruindo e ainda assim continuarão se destruindo. Uma guerra onde não haverá vencedores, somente vencidos, mas vão continuar insistindo. Observem aí onde está escrita a grande tribulação, nas duas metades, duas linhas saindo e também indicando para o Hades. Ou seja, todas as pessoas que morrerem sem salvação durante a grande tribulação, continuarão indo para um lugar chamado Hades. Então, ímpios de todas as épocas vão ao Hades, onde aguardam o juízo final. E aqueles que vierem a crer no Senhor durante a grande tribulação? Lembrando a vocês que a palavra tribulum, tribulação, quer dizer Deus rastelar, Deus passar o rastilho sobre a terra. A finalidade maior da grande tribulação é Deus eliminar da terra toda a população que não presta. Reparem que a igreja é arrebatada antes, os que ficarem para a grande tribulação, se ficaram, é porque não prestam. Só que muitos virão a se converter. E a grande tribulação, Deus estará rastelando de tal maneira, eu não tenho tempo de mostrar um cálculozinho que é feito em cima disso, mas no final da grande tribulação, só restará vivo sobre a terra, de 2 a no máximo 10% da população mundial. A aniquilação será sistemática, será total. Aquelas pessoas que morrerem, crendo em Cristo durante a grande tribulação, Deus terá sobre a terra duas testemunhas. Uma é o povo de Israel que vier a crer no Senhor, nem todo mundo do povo de Israel virá a crer no Senhor. E outra testemunha serão os gentios que virão a crer no Senhor. Nós não falamos mais em igreja porque a igreja foi arrebatada, mas são remanescentes da igreja que ficaram. Está claro? Pessoas que estavam na igreja, mas não pertenciam à igreja. Muitos desses ficarão, se converterão fielmente ao Senhor, mas terão que provar a sua fé pela morte. No final da grande tribulação, esses ressuscitarão, são os santos da grande tribulação que sobem para as bodas do Cordeiro. Pergunto, até aí está fácil de entender esse gráfico? Observe ainda no gráfico, bem no meio do gráfico, onde está escrito em cima, bodas do Cordeiro, tem uma linha agora que desce, escrito manifestação de Cristo com os seus santos. Todos localizaram isso no gráfico? Esclarecendo, como eu disse, a palavra vinda em grego é parousia. Parousia não é a vinda de uma pessoa qualquer, mas é a vinda de um rei para visitar uma cidade que pertence ao seu próprio reino. A vinda desse rei tem que acontecer em duas fases distintas. A primeira fase é o harpazo, quando sai uma comissão para se encontrar com o rei. Essa comissão é a igreja que sai para se encontrar com ele. Uma vez que essa comissão se encontre com o rei, posteriormente, o rei, com esta comissão, vem para a cidade. É chamado de fanerosis ou manifestação. É a manifestação de Cristo. Então, Cristo agora, de fato, descerá na terra para estabelecer o seu reino,
chamado de o milênio, ou reino milenar. Muitas pessoas, quando falam sobre o reino de Cristo, têm uma ideia completamente errada. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa estava falando, porque lá no reino de Cristo, o mundo todo será diferente. De fato será diferente. Só que ele acrescentou 2 detalhes interessantes. Todos nós seremos anjos. E sairemos batendo asa pelo mundo afora. Aí eu simplesmente pensei, detalhe, a Bíblia nunca diz que nós seremos anjos. Nenhum de nós um dia será anjo. E uma outra curiosidade, a Bíblia fala que seres viventes, serafins, querubins têm asas. Mas não há nenhuma referência na Bíblia que mostra anjo de asa, mostra anjo voando. Mas anjo de asa não. E todos vocês já têm na cabeça que anjo tem asa. Quero vos informar que anjo não tem asa. Talvez até vocês já tenham visto algum anjo alguma vez na vida. Mas como não viram a asa, não sabiam que era anjo. E se vissem a asa, com certeza não era anjo. Era melhor orar para expulsar, porque anjo não tem asa. Está claro, irmãos? Outra coisa também. Nada contra as mulheres, por favor. Irmãos, não existe anja na Bíblia. Somente anjo. E para quem crê que anjo não tem sexo, não sei de onde tiraram essa ideia, irmãos, a Bíblia chama os anjos de varões, de homens. Então, eles têm sexo. E não são anjas. Mas existe anja na Bíblia? Existe sim. Somente uma, no livro de Zacarias, depois vocês veem lá, e ainda assim é um espírito imundo, tá? Então cuidado. Irmãos, nada de discriminação contra as mulheres, tá? Um dia eu estava lá numa igreja no Jardim Satélite, irmãos, falando sobre o arrebatamento da igreja. Aí virou um rapaz assim e falou, graças a Deus que eu nasci homem. Eu falei, bom, eu não entendi por que ele falou, graças a Deus que eu nasci homem. Aí virou uma mulher, uma moça assim, falou, não, graças a Deus que nós nascemos mulheres. Falei, bom, agora eu não entendi. Se definam. Aí o rapaz falou, a Bíblia não diz que assim como ele é, nós o seremos? Jesus era homem, todo mundo vai ser homem quando entrar no céu, até as mulheres. Lá as mulheres vão ter que virar homem. Aí a moça falou, negativo. A Bíblia diz que nós seremos a esposa de Cristo. Então todos os homens terão que virar mulher. Falei, ninguém, homem nenhuma vai virar mulher e mulher nenhuma vai virar homem, tá claro? Tudo isso aí é meramente uma linguagem espiritual. Bom, irmãos, mas voltando, nenhuma polêmica, guerra de sexos aqui. Até esse ponto do gráfico, o que eu gostaria que vocês observassem, reparem, debaixo do gráfico, seio de Abraão, morria salvo no Antigo Testamento, ia para o seio de Abraão. Hoje não há mais ninguém no seio de Abraão. Morre salvo hoje, vai direto para o terceiro céu. Morre sem salvação, quer no Antigo Testamento, quer hoje na época da igreja, quer durante a grande tribulação, morreu sem salvação em qualquer época, vai para o Hades. Paraíso, o seio de Abraão é a primeira divisão do inferno, é um lugar bonito, um grande jardim, mas hoje está vazio, ninguém mais está lá. Hades é a segunda divisão do inferno, é para onde continuam indo as pessoas que morrem sem salvação. Agora reparem aí bem no meio do gráfico, quando Jesus se manifesta, ele vem para implantar o seu reino sobre a terra, que é o milênio. Agora reparem que a seta continua descendo e está escrito bem no meio do gráfico, Satanás é preso. E reparem que Satanás é lançado no abismo. O abismo é a terceira divisão do inferno. Olha, irmãos, a palavra abyssos em grego, quer dizer não, bissos quer dizer fundo. Então, abyssos, abismo quer dizer sem fundo. Então, tentem imaginar um abismo
um poço que não tem fundo. Deve ser fundo toda a vida, porque nem fundo tem de tão fundo que é. Mas no fundo do abismo, se o abismo é tão fundo que não tem fundo, lá no fundo do abismo tem uma quarta divisão do inferno chamado Tártaro. Não aparece aí no gráfico. E para quem pensa que isso é o máximo, há uma quinta divisão do inferno chamado Gehenna. É o Gehenna que aparece aí, ou Lago de Fogo e Enxofre. Essa é a quinta divisão do inferno. Por enquanto, vou parar nesse gráfico, aqui nesse ponto. Mas pergunto, é fácil de acompanhar o gráfico até esse ponto? Tranquilo, não é? Bom, quem conseguiu acompanhar esse gráfico, obviamente pegando a apostila, vai conseguir acompanhar o gráfico que tem na apostila também. Só que é óbvio que ele tem muito mais detalhes. Irmãos, pegando o esbocinho de hoje, a manifestação de Cristo. A manifestação de Cristo, irmãos, é a conclusão da vinda de Jesus. Então, lembrando que a Bíblia sempre fala em vinda, nunca fala em volta. A vinda de Jesus abrange duas fases distintas. Primeiro, arrebatamento da igreja. Igreja são os chamados para fora. A igreja vai para as bodas, vai para o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Na terra estará acontecendo a grande tribulação. No final das bodas do Cordeiro, no final da grande tribulação, Jesus se manifestará sobre a terra. Então, pegando o esboço que vocês receberam hoje, conclusão da grande tribulação, a batalha do Armagedon, que as pessoas pronunciam tanto, e julgamento das nações. Em primeiro lugar, irmãos, o aspecto político desse período final da grande tribulação. Por que aspecto político? Porque as pessoas espiritualizam tanto, mas durante a grande tribulação, o mundo todo estará envolvido numa tremenda de uma guerra entre a Europa, os países do Ocidente, contra os países do Extremo Oriente. Os países do Extremo Oriente chegarão a reunir um exército de mais de 200 milhões de soldados, conforme é relatado em Apocalipse capítulo 16. Esse tremendo exército marchará e acampará, as tropas se acamparão junto ao rio Eufrates. Para quem não sabe o que é o rio Eufrates, olhem lá nessa guerra que está havendo no Iraque. O Iraque é um dos dois grandes rios que cortam o Iraque hoje, onde está uma verdadeira carnificina. As tropas do Oriente acamparão ali junto ao rio Eufrates. Por outro lado, a besta com os exércitos da Europa também se organizará num grande exército e marchará para o Oriente, acampando as suas tropas num local chamado Vale de Jezreel. A palavra Jezreel em hebraico quer dizer Deus semeia, porque é um vale muito bonito, muito amplo, muito grande. Esse vale, para vocês terem noção, é onde corre um riozinho chamado Rio Estrelon. Esse vale tem mais ou menos uns 60 quilômetros de comprimento, por uns 40 quilômetros de largura. É um campo fértil, mas é chamado de campo de batalha natural. Neste vale, grandes guerras da humanidade já foram travadas ali. No passado, o faraó Tutmés III e depois o faraó Ramsés II, faraós do Egito, reis do Egito, chegaram a colocar mais de 1 milhão de soldados nesse vale, soldados egípcios, para lutar contra soldados hititas, soldados assírios. Então, ele é chamado de um campo de batalha natural, porque é um lugar propício para a movimentação de tropas, e grandes guerras da humanidade foram travadas nesse vale de Jezreel. O nome Jezreel quer dizer Deus semeia, porque o vale é muito fértil. Os judeus, eles brincam que o vale é fértil devido ao excesso de sangue que foi derramado naquele local. Esse vale tem um monte, não é uma montanha, é um monte de menos de 50 metros de altura, 45, 46 metros de altura. Quer dizer, é um montinho, não é uma montanha. Mas num vale, um monte de 50 metros é um monte.
É a única montanha que tem nesse vale. Então, essa montanha é chamada de Ar-Mag-Edom. Armagedon. Ar quer dizer montanha, Mag quer dizer lugar, Edom quer dizer tropas. Armagedon é a montanha do lugar de tropas. Aquele vale é um local de tropas e aquela montanha é a única. Eu tive a oportunidade de subir nessa montanha, o Monte Megido. Ele não é grande, irmãos, mas num vale plano, para vocês terem noção, num dia claro, sem nuvem, sem chuva, um dia que não esteja nublado, dá para a gente enxergar a quilômetros de distância. Estando no alto desse monte, quem olha para o norte enxerga as montanhas da Galileia. Quem olha para o sul enxerga as montanhas de Samaria e Judeia. Quem olha para o leste enxerga o mar Mediterrâneo. E quem olha para o oeste, aliás, ao contrário, quem olha para o oeste enxerga o mar Mediterrâneo. E quem olha para o leste enxerga o vale do Jordão. A besta em si reunirá os seus exércitos. Atenção, o que são os exércitos da besta? São os países da Europa, só, e países que saíram de países da Europa. Pergunto, Portugal é um país europeu? É. Pergunto, o Brasil foi colonizado por quem? Gostaria de perguntar, será que haverá brasileiro nessa batalha? Infelizmente, haverá. Pelo lado do exército da besta. Se reunirá naquele vale. Quando estiverem reunidos, reparem que é uma guerra entre países do Oriente e países do Ocidente. O coitado dos judeus, os coitados estão bem no meio. As tropas da besta, para estabelecerem suas posições, sitiarão Jerusalém. Os judeus serão perseguidos, a Bíblia diz que as mulheres judias serão violentadas, todos serão mortos de maneira extremamente cruel. No meio daquela batalha, de repente, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. De repente, fisicamente, em grande glória, Jesus se manifestará vindo do Oriente em direção ao Ocidente. Virá com todos os seus santos e anjos, e todos da terra o verão vir, literalmente, fisicamente, visivelmente. Um dia eu estava ouvindo uma pregação sobre isso, aí o pastor que estava pregando, ele se entusiasmou e começou a falar, porque naquela guerra entre exército da besta e exército de países do Oriente, é tiro de canhão de um lado para o outro, do outro lado para e um se matando, de repente Jesus aparece. Quando Jesus aparece, os dois grandes exércitos se voltam contra Jesus, e de repente é tiro de canhão apontado para cima, raio caindo de cima para baixo, os raios matando gente embaixo, os tiros de canhão matando anjo à torta e à direita. Ih, peraí, é que o irmão se entusiasmou muito, estava matando anjo a tiro de canhão, tá, irmãos? Bom, é que ele se entusiasmou tanto para descrever a batalha que eu falei, puxa, ainda bem que nem um tiro de canhão acertou Jesus, porque se acertasse nem ele escapava, tá, irmãos? Em meio a essa situação, a Bíblia diz que os judeus se arrependerão tremendamente dos seus pecados e clamarão daquele momento, bendito o que vem em nome do Senhor. Os exércitos dos países do Oriente serão destroçados na vinda de Jesus. Só isso? Não. Os judeus serão libertos. E aí Jesus marchará em direção ao local chamado Armagedon. E ali naquele local, ele simplesmente pegará as duas bestas, o governante político da União Ocidental e o grande líder religioso dessa União Ocidental, pegará esses dois homens e sem julgamento nenhum, pegará esses dois homens e lançará os dois vivos diretamente no lago de fogo e enxofre, no quinto dos infernos. Para quem quer saber,
Esses serão os 2 primeiros moradores do inferno. Irmãos, o diabo não mora no inferno, o diabo nunca morou no inferno, ele tem um pavor de pensar que um dia ele será lançado no inferno. Mas nem a honra de ser o primeiro ele não vai ter. Os 2 primeiros moradores do inferno, propriamente dito, serão as 2 bestas. Quantos de vocês aqui assistiram o filme Os Caçadores da Arca Perdida, lá do Indiana Jones? Vocês viram quase no final do filme, aquela cena em que o Indiana Jones e a heroína lá estão amarrados num poste, e os nazistas acham a Arca da Aliança, e de repente os nazistas abrem a arca, sai um turbilhão, um redemoinho da arca, e de repente os nazistas começam a se dissolver, começam a se derreter. Viram aquela cena no filme? Tá bom, então abram as suas Bíblias no livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Aqui no livro de Zacarias, irmãos, nós vemos aquela cena descrita de uma maneira bastante interessante. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, ou estupradas mesmo, é o que o termo. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Bom, aí vai falando algumas coisas mais. E continuando, verso 11 do próprio capítulo 14 de Zacarias: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Lembram da cena do filme Indiana Jones? Para quem não sabe, o Steven Spielberg, ele é judeu, e ele fez esse filme baseado de fato em cima do capítulo 14 do livro de Zacarias, para quem não sabe. Ele tentou dar uma descrição bem viva do que acontecerá no final dos tempos, o modo como as pessoas morrerão. Bom, continuando, irmãos, eu tenho que correr contra o tempo. Satanás, no item 5 aí no esboço. Satanás será pego, lançado, não no lago de fogo e enxofre, mas lançado no abismo. Olhem no gráfico e vocês verão a setinha, Satanás sendo lançado no abismo. A seguir, a leste de Jerusalém, existirá um vale que se chamará Vale de Josafá. Esse vale não existe. A região oeste de Jerusalém é uma região bem acidentada, montanhosa, difícil de percorrer de carro, porque a pista é toda cheia de curva, é uma região bem acidentada, mas a Bíblia diz que haverá um vale chamado Vale de Josafá. A palavra Josafá em hebraico quer dizer Deus julga, ou Jeová julga. Nesse vale, os anjos congregarão representantes de todas as nações que há debaixo da terra. Se fala todas as nações, será que está incluindo o Brasil? Também. Todas as nações serão colocadas ali. E ali o Senhor julgará todas as nações, um julgamento que durará 45 dias, segundo o profeta Daniel. As nações comparecerão perante o Senhor, e ali elas serão julgadas. Não é se creem no Senhor ou se não creem no Senhor. Serão julgadas como durante a grande tribulação trataram os judeus. E as nações da terra serão separadas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo
é descrito aí como os irmãos. Quem são os irmãos? O próprio povo de Israel, o próprio judeu. Tá? Uma vez eu estava comentando isso lá em Minas, aí um irmãozinho mineiro falou, bom, como todo mineiro tem sangue judaico, eu já sei que eu vou estar no primeiro grupo. Eu falei, amém, tá? Não quero estragar a sua fé, mas eu espero que vocês estejam, tá? Em segundo lugar, o Senhor vai separar as nações ovelhas. O que são nações ovelhas? Aquelas nações que ao longo da história sempre trataram bem o povo de Israel. E no terceiro grupo, as nações bodes, aquelas nações que ao longo da história sempre trataram mal o povo de Israel. Então, se vocês pegarem a história do povo de Israel, existe um livro muito interessante chamado História do Povo Judeu, de Itzhak Abrahamovich. Ele fala sobre as nações ao longo da história que trataram bem e mal o povo de Israel, e ele destaca algumas nações como Portugal, Espanha, Alemanha, Rússia, países do Oriente, sempre trataram mal o povo de Israel. Algumas outras nações ao longo da história, como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, inclusive o Brasil, são nações que ao longo da história sempre trataram bem o povo de Israel. Ou pelo menos isso. Tá? Eu queria dar uma informação para vocês, eu sei que não é novidade, mas para quem aprendeu na escola que a palavra Brasil vem da madeira pau-brasil, os índios nunca chamaram essa madeira de pau-brasil, eles chamavam essa madeira de Ipirapiranga, ou Ibirapitanga, quer dizer madeira vermelha. Os índios nem conheciam a palavra pau-brasil. Quem chamava essa madeira de pau-brasil eram os piratas franceses, que no século 12, 13, 14, contrabandeavam essa madeira para a Europa. Mas espera aí, mas se o Brasil foi descoberto em 1500, olha, o primeiro mapa do litoral brasileiro foi editado em 1378, portanto, muito tempo antes do Brasil ser descoberto. E a palavra Brasil não vem de madeira pau-brasil não, vem de Baal-zil mesmo, Deus Baal, para quem não sabe. E muitos nomes que vocês veem, como Maran, Ion, Maranhão, é uma palavra hebraica, dia da amargura. Ceará, é de Saara mesmo. Tá? Para quem já ouviu falar no rio Solimões, lá no Amazonas, é em homenagem a Salomão, para quem não sabe. Ou seja, essa área aqui já era conhecida de navegadores judeus, irmãos, muitos e muitos séculos antes do Brasil ter sido descoberto. Tá? Pelo menos, tá? De modo geral, eles foram bem tratados aqui, embora nem sempre. Bom, uma vez que as nações sejam julgadas, as nações condenadas serão mortas. Mas entre as nações condenadas, não haverá alguma pessoa que será poupada? Sim, porque o julgamento é em função do tratamento dado a judeus. O julgamento não é se a pessoa crê ou não crê em Cristo. Os que são condenados serão mortos. Os que serão absolvidos terão o direito de entrar no reino de Cristo, chamado de o reino milenar. Amém? Detalhe, os que vão entrar no reino milenar não são os que creem em Cristo, são os que trataram bem o povo de Israel durante a grande tribulação. Muitos entrarão no reino milenar, até mesmo sem crer em Cristo. Pode isso? Claro. Por quê? Reparem aí na apostila, no esboço que vocês receberam, o reino milenar de Cristo. O que é esse reino milenar de Cristo? Definindo o reino milenar de Cristo. Número 1, será um período de 1000 anos, em que Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada, governará o mundo de uma maneira real e pessoal. Então Jesus estará governando a terra por 1000 anos, não é só com a sua igreja não, ele estará governando a terra com todos os santos do Antigo Testamento, e todos os santos da grande tribulação também. Só que esses santos não serão mais chamados de igreja, serão chamados de os glorificados. Atenção para o que eu vou falar. Cristo estará reinando.
Os anjos serão visíveis na terra. Os glorificados, quem são os glorificados? Santos do Antigo Testamento, santos do Novo Testamento, que é a igreja, santos da grande tribulação. Os glorificados estarão reinando juntamente com Cristo. Reinando sobre quem? Sobre homens e mulheres normais que sobreviveram à grande tribulação. Serão homens e mulheres normais que viverão no reino de Cristo, gerarão filhos, que nascerão, crescerão, casarão, gerarão filhos, homens e mulheres normais. A igreja, os santos do Antigo Testamento, os santos da grande tribulação, são chamados de os glorificados. Não se casam mais, não se dão em casamento. Claro isso? Então, para quem é bem casado hoje, o casamento de vocês dura somente até o arrebatamento. Para quem é mal casado, graças a Deus, o casamento só dura até o arrebatamento. Tá, irmãos? Irmãos, casamento é uma bênção. Tá? Então, será um período em que Cristo governará juntamente com os glorificados. Número 2, o milênio terá início com a manifestação de Cristo, e seu fim, o fim do milênio, será uma revolta final de Satanás, julgamento do grande trono branco, mas isso é assunto para a semana que vem. Esse reino será chamado de reino das bem-aventuranças, e atenção, o mais importante de tudo. Número 4, que está no verso. Qual é a finalidade maior do milênio? Cristo será visível, estará reinando na terra. Os anjos serão visíveis. A Bíblia diz que a própria Nova Jerusalém será visível no céu. Olha aí no gráfico, que dá para vocês verem no gráfico a Nova Jerusalém pairando em cima durante o próprio milênio. Olhem no gráfico. Cristo reinando, anjos visíveis, Nova Jerusalém visível, a igreja, os glorificados, também aqui na terra com Cristo, e a Bíblia diz, e ainda assim, muitos daqueles que entrarem no milênio e daqueles que nascerem no milênio,